José Leite, facilitador de constelações, terapeuta corporal sistêmico, engenheiro, psicólogo, escritor, entre outras coisas. E esse aqui é o meu canal, né? Meu canal aqui no Instagram e também no YouTube. Canal nesse bate-papo onde a gente fala sobre coisas comuns do dia a dia à luz das constelações sistêmicas. E mais uma vez estamos aqui para conversar com você sobre esses temas que vira e mexe aparecem nas nossas rodas de conversa, nos nossos grupos, respondendo então à luz, esclarecendo sempre à luz das constelações sistêmicas, né? E uma pergunta que vira e mexe acontece em nossos grupos é: tudo é culpa da mãe? Né? Acho que você já deve ter ouvido, né, essa frase em algum momento, né? Será que tudo é culpa da mãe? Via de regra, numa constelação, a gente passa, logicamente, pelo pai e pela mãe, né? Dentro da ordem sistêmica, a gente vai entender que, primeiro, a gente veio de algum lugar, né? Eu acho que ninguém nasceu do repolho. Tem a história da cegonha, né? Uma história que contam por aí, né? Mas essa historinha lá tem um, sei lá, não é muito crível, né? Então, todos nós viemos de algum lugar. Nós nascemos de algo. Nosso corpo, esse corpo que você habita, ele veio de algum lugar. Ele não nasceu do repolho. Né? Esse corpo que você habita, que você usa para transitar na vida, ele foi formado a partir do material da sua mãe e do seu pai. Biologicamente falando, esse organismo, né, fisiológico que você habita, ele veio da reunião do material ou da célula da sua mãe e da célula do seu pai. A rigor, na verdade, esse corpo aqui não tem nada de você. Você não colocou nada aí dentro, né? Se você parar para pensar, né, nada desse corpo te pertence. Ah, é meu corpo, olha, quanta ilusão, né? Se você parar para pensar, esse corpo que você habita, na verdade, ele é uma consequência da multiplicação celular dessa célula que se uniu, né, dessas duas que resultaram do pai, né, do material do pai e da mãe. Então, na verdade, né, eu vou contar um segredinho para você. Esse corpo, na verdade, não é seu. Você usa, né, como se fosse seu. Então, esse material fisiológico do qual você usa para viver a vida, ele adveio, ele se originou, né, de um material que veio antes de você, do seu pai e da sua mãe. E, consequentemente, ele traz dentro de si, né, as histórias, as gravações, as impressões, né, emocionais do pai e da mãe. Olha que coisa louca, né? Olha que coisa louca. É por isso que a gente fala que o pai e a mãe habitam dentro da gente, né? Metaforicamente a gente fala, metade de mim é minha mãe, metade de mim é meu pai. Isso é nada mais do que verdadeiro. Porque esses dois seres maravilhosos, concorreram para que você estivesse aqui, para que você esteja aqui, né? Mas quando você olha mais profundamente, você percebe que, na verdade, esse corpo que você usa, que você trata, que você cuida, ou que deveria cuidar, ele, na verdade, não te pertence. Ele é uma reunião, ele é resultado de várias multiplicações e reproduções do material do seu pai e da sua mãe, né? Por aí já dá para imaginar, então, que a coisa é muito mais complexa do que você imagina. Então, falar que tudo é culpa da mãe é uma simplificação muito banal. Mas quando a gente nasce, né, quando a gente vem para esse corpo que nos é dado, a gente nasce dentro de um sistema familiar. Todos nós. Mesmo que eventualmente a pessoa não tenha conhecido o pai, não tenha conhecido a mãe, ou que a mãe tenha partido já logo cedo, ou que o pai tenha ido embora, ainda assim, quando você nasce, você já é o resultado dessa conjunção de situações do pai e mãe e do sistema familiar. Quando a gente nasce, o sistema familiar já está pronto. É o sistema familiar que nos propicia a possibilidade de estarmos aqui. Olha que coisa interessante. Sem o sistema familiar, nós não estaríamos aqui, né? Nós temos o sistema familiar do pai, o sistema familiar da mãe, que reunidos nesse casal formam um novo sistema familiar e do qual
Nós, né, somos resultado. Então nós somos produtos desses dois seres que se reuniram, quaisquer que sejam as circunstâncias, né, dessa união maravilhosa desses dois seres. Essa união mesmo é organística, né? E através dessa reunião, dessa multiplicação celular, nós estamos aqui, né? Então, na verdade, a culpa não é da mãe, olha que coisa louca, não. Nós temos dentro de nós já tudo aquilo que nós captamos, que nós aprendemos do nosso sistema familiar. Tudo, tudo, tudo. Porque, como eu disse, quando você nasce, você já está inserto no sistema familiar. E esse sistema familiar tem as suas crenças, tem os seus valores, né? Esse sistema familiar tem uma história de sucesso, história de fracasso, história de dor, né? Histórias de desilusão, histórias de separação. E quando a gente vem, a gente cai dentro desse sistema familiar com tudo isso aí dentro. E quando a gente entra no sistema familiar, então a gente pertence também, né, a esse rol de histórias e situações. Nós pertencemos, né, a esse sistema familiar. E é muito importante que a gente entenda isso, né? Para que a gente venha para cá, para que a gente nasça, é necessário esse sistema familiar que nos propicia, né, os dois seres maravilhosos, o pai e a mãe, que vão redundar então no nosso nascimento. Então, a nossa história se confunde também com a história do nosso sistema familiar, porque nós temos registrado no nosso corpo todos esses enlaces, todas essas histórias. Então a culpa não é da mãe e a culpa não é do pai, é uma consequência. Em constelação a gente não trabalha com culpa. Em constelação familiar a gente entende que os atos têm consequências, né? E uma coisa que foi feita com a consciência, foi feita com a limitação e as condições da época que foi feita, né? Via de regra, a maioria das coisas que a gente faz por amor. Pode ser que seja um amor ainda incipiente, um amor ainda precário, mas é amor. Quando seu pai e sua mãe se uniram, né, por qualquer que tenha sido o motivo, também o fizeram por amor, ou em nome do amor. Você é resultado disso, né? Então a gente traz esse cabedal de histórias em relação, né, à nossa história de vida. Então não tem a ver com a culpa da mãe ou com a culpa do pai. A gente não procura culpados. Em constelação, a gente olha assim para o passado, mas olha para o passado com respeito, sem julgamento, sem crítica, olhando para o passado, para aquilo que esse passado nos trouxe de recursos. Porque se nós estamos aqui, é importante que você entenda isso. Se você está aqui, se você está podendo me ouvir, se você está podendo me ver, se você está podendo me compreender, isso significa que a somatória de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, no seu sistema familiar, foi menor do que a somatória de todas as coisas boas. Pense nisso. Se eventualmente, né, a soma dos fracassos, das dores, das derrotas fosse maior do que a somatória das coisas boas, você não estaria aqui, você não teria conseguido. Então, vamos olhar para o passado, mas olhar com aquilo e para aquilo que esse passado nos trouxe de recurso. Porque todos nós recebemos esses recursos. Acontece é que culturalmente nós temos a mania, o hábito de olhar para as coisas que não servem, ao invés de olhar para as coisas que realmente servem. Essa é a questão principal. Pode olhar. Quando você abre, por exemplo, o noticiário, a maioria das notícias são notícias ruins, desagradáveis, de desgraças. E a gente faz parte dessa cultura, né? Inconscientemente, a gente busca o fracasso, a gente busca a derrota,
como para dizer, ele também sofreu, eu também sofri, então eu sou igual a ele. Então a gente busca nos igualar pelas derrotas, pelas perdas, pelas separações, ao invés de olhar para os recursos que nós temos para viver a vida como ela é. E preste atenção, porque todos nós recebemos bastante. Todos nós recebemos aquilo que é necessário para viver o aqui e agora. O que muitas vezes acontece, a gente vê isso claramente, por exemplo, numa sessão de constelação, é que as pessoas elas caem na loucura, na tentativa louca de consertar o passado. Eu já digo de antemão que isso é uma loucura. Não tem como você fazer isso. Não tem como você fazer lá do passado um outro momento para que hoje seja diferente. É o contrário. Olhando para o passado, olhando para aquilo que foi feito, hoje você pode escolher fazer diferente. Mas você só pode fazer isso, olha, quero que você preste bastante atenção nisso. Você só pode ter a escolha hoje de fazer diferente se você olhar para o passado com um profundo respeito, com um profundo agradecimento, com uma profunda honra, deixando o passado no passado. Como já dizia aquele provérbio bíblico, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A rigor, a gente não precisa do passado. A gente está aqui com todas as condições de viver o aqui e agora. Nós podemos sim olhar para o passado para perceber as coisas que foram feitas, as coisas que deixaram de serem feitas, as coisas que não puderam ser feitas. E olhando com respeito, com agradecimento, hoje, aí sim, com esse respeito, com esse agradecimento, escolher fazer diferente ou não. Porque às vezes também é interessante a gente fazer a mesma coisa. Minha mãe fazia assim, minha mãe fazia uma torta maravilhosa, meu pai fazia, uma escultura, e eu vou fazer igual, porque eu aprendi com ele. Então tem coisas que é interessante realmente repetir. Mas tem coisas que aconteceram por uma situação do passado, circunstancial, aconteceu naquele momento, para aquela situação específica. E já não está acontecendo mais. Hoje, a realidade é diferente. Então hoje, você pode escolher fazer diferente. Desde que você olhe para o passado com respeito. Desde que você olhe para aquilo que aconteceu com um profundo agradecimento, qualquer que tenha sido a situação. E aí sim, desenvencilhado desses compromissos no passado, mas carregado com os recursos que esse passado te trouxe, olhar para aqui e agora e fazer a sua própria história. Essa é a maravilha, essa maravilha que a constelação, por ser uma tomada de consciência, nos proporciona. Eu sempre falo que a constelação não resolve o problema de ninguém. Eu, como terapeuta, eu, como facilitador de constelação, não tenho capacidade de resolver o problema de ninguém. E nem quero isso, Eu, como facilitador, eu, como psicólogo, eu vou ajudar aquela pessoa que quer, aí sim, aquela pessoa que quer, aquela pessoa que tem livre e espontânea vontade e o desejo de modificar a sua vida, de resolver as suas questões, aí sim, aí eu, como terapeuta, como facilitador, posso ajudar. E a constelação é realmente uma ferramenta que ajuda de forma sobremaneira as pessoas que querem realmente resolver as suas questões. Tem um ditado muito interessante dentro das constelações da ordem sistêmica que fala assim: não vem para uma sessão de constelação quem tem problema. Vem para uma sessão de constelação quem quer resolver o problema. Porque, via de regra, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. E o que diferencia o adulto da criança é que o adulto
vai buscar meios de resolver o problema. E a criança, não. Né? Então, olhe para isso. Né? Então, na verdade, não tem culpados. Né? Não é culpa da mãe, não é culpa do pai. Não. Né? São consequências de atos que foram praticados mediante, né, uma consciência, uma condição, uma limitação que aconteceu e que talvez não esteja mais acontecendo. Né? Quando você olha, por exemplo, para a história da sua mãe, para a história do seu pai, você não tem realmente certeza, você não sabe o que de fato aconteceu. Quais foram as condições que levaram o seu pai e a sua mãe a tomar tal decisão, tal escolha? Você não sabe como foi de fato, né, a experiência, por exemplo, da infância, da adolescência, da maturidade para o seu pai e para a sua mãe. Você, a rigor, não sabe de nada. E mesmo que eventualmente você soubesse, mesmo que você se desembrenhasse aí para fazer um estudo de caso, ainda assim você teria só história e não experiência. Então é por isso que eu falo que não é interessante julgar. Aquela pessoa lá atrás que disse, não julgueis para não ser julgados, ele sabia do que estava falando. Então, o primeiro passo é justamente esse, não faça qualquer julgamento, porque você não tem condições de fazer isso. Como é que eu posso julgar a minha mãe? Como é que eu posso julgar o meu pai? Como é que eu posso julgar uma pessoa que viveu lá atrás, se eu de fato não sei de nada? Né? Muitas vezes aquilo que hoje a gente está achando que foi um ato ruim, na época que aconteceu, talvez tenha sido o melhor que pudesse ter acontecido. A gente não sabe e a gente não julga. Então, dentro desse espectro, a gente olha para o passado com respeito, com agradecimento, com honra. Mesmo que hoje você pense diferente. E olha que maravilha, você hoje pode pensar diferente. Né? Talvez hoje você não saia por aí assassinando índios, né? Derrubando florestas. Mas naquela época foi necessário. Com a cabeça que a pessoa tinha naquela época foi necessário. E veja bem, eu não estou aqui também passando a mão na cabeça de ninguém, dizendo que foi certo ou que foi errado. Não se trata disso. Nós estamos ponderando que hoje nós temos uma consciência mais ampliada. Hoje nós temos mais conhecimento. E hoje nós temos mais possibilidade de escolha, que talvez o seu pai e a sua mãe não tiveram. Que talvez o seu avô, os seus avós, não tiveram. Hoje, por exemplo, nós temos acesso a profissionais de psicologia, a profissionais terapeutas, que vão te ajudar a olhar para as suas questões. Você pode perguntar se sua mãe estiver viva ou seu pai estiver vivo, pergunte se na época dele ele podia dispor de tempo, de recurso para procurar um psicólogo ou um terapeuta. Então a realidade de hoje é diferente da realidade que já aconteceu. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, querer olhar para o passado com os olhos de hoje. Por isso, quando a gente olhar para o passado, quando a gente olhar para a história da nossa família, para a história daquilo que já aconteceu, vamos olhar primeiramente com um profundo respeito. E é importante a gente entender que, graças a tudo que aconteceu, do jeito como aconteceu, nós estamos aqui. Se qualquer coisa do nosso passado fosse diferente, talvez você não estivesse aqui. Então, na verdade, é uma gratidão de vida. Você já pensou nisso? Né? Então, vamos olhar assim para o passado, porque o passado é uma referência, o passado é uma escola. Mas vamos olhar com respeito, agradecimento e honra. E a partir desse respeito, desse agradecimento, dessa honra, estarmos aqui e agora no presente e vivenciarmos a nossa vida com esses plenos recursos que nós recebemos.
É isso então que a constelação nos proporciona, uma tomada de consciência para que você realmente alcance o seu poder pessoal e fazer aquilo que você pode fazer. Convido então, para quem ainda não conhece, participar de uma constelação em grupo ou individual, uma sessão de constelação, participar dessas reuniões maravilhosas, para que você vá então aprofundando no olhar para as suas questões. Esse é o meu vídeo, o meu bate-papo com vocês. Vou lembrar que você também pode sugerir temas, questões, dúvidas, comentários. Esse vídeo vai para o meu canal no YouTube, onde lá também você tem inúmeros outros vídeos sobre vários assuntos. Então, se você puder, se inscreva no meu canal, dê um like, porque é importante para a gente, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, E você também, se quiser, pode compartilhar esse vídeo, ajudando a que essa mensagem chegue a mais pessoas. Muito obrigado por tudo. E aí, a gente se vê em outra oportunidade. Até mais. A gente se vê por aí, tá?